Então, por exemplo, quando a gente coloca 1, ele vai para o próximo estado. Se nesse próximo estado for colocado 0, ele volta para o estado 0. Então, é um detetor de sequência que, na verdade, nada mais é do que uma senha. Se for colocado 1 de novo, ele dá 0 como saída, mas passa para o próximo valor. Se for colocado 0, a saída é 0 e ele volta para o estado 0. Se a saída é 1, se a entrada é 1, perdão, ele vai para o próximo estado. E se for 0, ele vai para o estado inicial. Então, qual sequência ele detecta e determinar a sequência que ele detecta. Então, vocês podem ver que ele detecta 1, 1, 1, porque só o 1 leva ele para frente nos estados do diagrama. Enquanto que cada vez que for colocado 0, ele volta para o estado inicial. Isso é exatamente o que uma senha faz. Alguma dúvida aqui? A máquina de chiclete nós já falamos na última aula. Então vou passar por ela. Então vamos direto ao design de circuitos sequenciais. Então, esse é um exemplo desse livro que diz que se eu tenho esse presente estado, o próximo estado tem que ser esse, a saída tem que ser essa. Se eu tenho esse estado 01, então se a entrada for 0, ele volta para o 0. Se a entrada for 1, ele vai para 1, 0. Se ele estiver em 1, 0 e a entrada for 1, ele vai para 1, 0 e a saída é 0. Então, isso cria essa tabela que a gente está vendo aqui, que é o estado presente e o estado próximo. Então, se o input for 0, como nós temos dois estados, a gente precisa de dois flip-flops, como eu já falei. Então, a saída é 0, 0
como está dizendo aqui. Se eu estou no estado 00 e a entrada for 1, eu vou para o estado 01 com a saída 1. Então, o próximo estado flip-flop é 01 e a saída é 0. Isso está mostrado ali também. Se eu estiver no estado 01 e a entrada for 0, que é o que está mostrado aqui, o que vai acontecer? Ele vai se manter no estado 0 e a saída é 0. Se eu estou no estado 1, por exemplo, para não passar por todos os caminhos, então vamos supor que a entrada seja 1, ele vai para o 01. Então, 1, ele vai para o 01 e a saída é 0. Aí a gente pode simplificar isso da mesma forma que a gente simplifica um mapa K, da mesma forma. Só que aqui a gente não tem muita simplificação para fazer. Mas a gente chega nas seguintes funções booleanas, tanto para o flip-flop 1, que é o D0, quanto flip-flop 2, que é o D1, quanto para a saída Z. E isso cria esse circuito final. Dúvidas aqui, pessoal? Alô? Sim. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, senhor. Pode continuar por mim. Ok. Vamos considerar, então, esse outro estado onde X e Y são os flip-flops e A e B são entradas.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever as equações booleanas de qual que vai ser o x de t mais 1 para cada caso. Então, isso aqui é uma tabela dada, tá? Então, se eu estou no estado zero e eu tenho todas as possibilidades de entradas, essas são as saídas seguintes. Então, vamos analisar as saídas 0, 0 e vamos dar uma olhada então como é que fica a parte seguinte, né? Ou seja, no próximo período. Então, o que a gente tem que fazer basicamente é escrever a função booleana baseada nas entradas. Então, o xy de t mais 1 depende de AB. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, quando é 0, 0, é 0, 0. Então, tá aqui, ó, 0. Quando é 0, 0, 0, 0, dá 1, 0. Então, dá 1, 0, é 1. Quando for 0, 0, A e B é 0, 1. A saída é 1, que é o que está escrito aqui. Quando for 0, 0 e a entrada for 1, a saída é 1, 0. Que é o que está escrito aqui. Então, o que a gente tem que fazer é simplificar da mesma forma que a gente fazia com os mapas K. Sempre lembrando que a gente tem que fazer isso em duplas, né? Ou em quádruplos, mas sempre em números pares. Então a gente chega à conclusão que x de t mais 1 é xy barrado a e simplificando ao máximo aqui, a gente chega que ele é de essa equação aqui. Então nós temos ambas equações aqui. Aqui eu coloquei toda a simplificação que eu fiz. Isso vai estar no Moodle também para vocês analisarem. E nós chegamos nesses dois circuitos aqui. Um para X e um para B. Que são as entradas, né? Aí, desculpa, um para A e um para B, né? Que são as duas entradas. Então nós chegamos nessa conclusão aqui.
Então, relembrando o que nós já vimos, né? Quando eu quero sair de um estado de um flip-flop, a gente chama D de Q, a gente vai ter um flip-flop tipo D e a saída é Q, né? Então, se eu tenho uma saída desse tipo, eu vou ter esses valores aqui de saída. Então, isso aqui é um exemplo ao contrário, né? Eu já tenho o diagrama de estados, então eu sei que se eu entrar com 1, a saída é 0 e o estado volta para o 0. Então, por isso que a gente tem essa flechinha aqui mostrando para o 0. Se a entrada é 1 e o estado for 1, ele se mantém em 1, então é por isso que eu tenho essa flechinha aqui, colocando ele de volta por 1. Se o estado é 0, mas a entrada for 1, que é o que está mostrado aqui, a gente sabe que ele vai para o estado 1. Então é por isso que a gente tem essa flecha mostrando dessa forma. E finalmente, se ele estiver no estado 1 e a entrada for 0, ele volta para o estado 0. Então é o que está mostrado aqui. Isso aqui é um exemplo que eu quero que vocês trabalhem. Então eu quero dar 10 minutos para vocês darem uma olhada nesse exemplo e me responderem qual é a resposta.
Professor, o senhor está por aí? Sim, claro. Tô aqui. Eu acho que todo mundo saiu da aula, mas de qualquer maneira eu estou tentando fazer o exercício e não está saindo. Bom, Eu posso continuar pensando em casa depois que o senhor terminar a aula. não. Eu ia trabalhar em cima desses exercícios, mas eu vou deixar no Moodle, então daí tu pode trabalhar em casa, tranquilo. Sim. Eu não sei se aqui realmente todo mundo saiu da aula. Se tu quiser continuar dando a aula, por mim, não tem Não, problema. não. Mas eu queria. Vai ser em cima desses Tá. exercícios, mas se todo mundo saiu, então a Eu gente acho continua. que. Ô, Sor, Acho a que minha o internet Leonardo caiu, voltou. mas eu voltei agora. Desculpa. Alô? Tá me ouvindo? Alô? A gente continua na sexta, então. Alô? Tá bom? Alô? Sor, tá me ouvindo? Tchau, tchau, então. Alô?